pode abrir para vocês também ouvirem. Nosso coração queima. Depois você ouve, tá bom? Do F-Hop, uma canção linda, linda. Amém, Hortência, sua célula está aqui comigo hoje. Glória a Deus. Que bom, sejam todas bem-vindas. Vamos estudar a palavra do Senhor, não é? Então vamos lá. Nossa proposta aqui é começarmos um estudo panorâmico de Apocalipse com informações contextuais, analisando o gênero literário, os temas de Apocalipse, as escolas de interpretação, as correntes escatológicas. Quando se fala de estudar Apocalipse, eu imagino que a maioria já pensa, né, no número da besta, no milênio, em todas esses sinais, esses símbolos e tudo que Apocalipse fala sobre o fim do mundo. E também nas profecias de hoje, né, se estão se cumprindo hoje em relação ao fim do mundo. Então nós estamos aqui não para trazer nenhuma polêmica ou trazer aquilo que não há ainda discernimento, porque seria insano da nossa parte afirmar coisas que Deus ainda não revelou, que não há confirmação, não é? Mas nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Polly, querida, seja bem-vinda, tá sempre comigo aqui, não é? Deus te abençoe. Valéria também. Então guarda bem isso no seu coração. Nosso propósito aqui é juntos estudarmos o livro de Apocalipse. Eu prometo a você que vou estudar bastante para passar para você, pesquisar todas as correntes teológicas para compartilhar com você, e eu sei que você também pode me ajudar a compartilhar as verdades do Evangelho, né? Então, enquanto eu estiver aqui lendo os textos, compartilhando, você pode escrever aí nos comentários. Quando postar esse vídeo no feed, você pode escrever lá também, fazer perguntas. Vou deixar uma caixinha de perguntas no Stories, falei logo no início, vou relembrar no final, e aí a gente vai crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Então hoje a gente começa com a introdução, não sei até que momento vai dar para compartilhar aquilo que eu preparei para você, mas a gente vai fazer continuamente a cada terça-feira até cumprir o propósito de estudar sobre o contexto histórico, os gêneros literários, os temas, as escolas de interpretação de Apocalipse e sobre o livro de Apocalipse, porque nós vamos ler Apocalipse e vamos trazer comentários, meditações sobre ele, aplicações pessoais, o máximo que eu puder transmitir para você. Esse é o meu desejo fazer. E vamos, por fim, depois que a gente lê Apocalipse todo, ou dentre alguns textos específicos, a gente vai estudando sobre as correntes escatológicas que existem, não da agora, porque essas correntes têm muito tempo. Todas as linhas escatológicas pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, não são coisas novas, né? E sobre os sinais de hoje, aquilo que a gente pode analisar e compartilhar. E principalmente nós vamos concluir, para mim essa é a principal parte desse estudo, como esperar o fim. Eu entendo que Apocalipse foi dado não para amedrontar, não para trazer confusão, não para gerar polêmicas, mas o livro de Apocalipse foi dado ao apóstolo João para que nós nos preparássemos para o fim como igreja e nos alegrássemos com a vitória que o Senhor tem garantido em Cristo Jesus e para a igreja. Algumas pessoas... Ai, caiu, minha gente. Algumas pessoas... Só um minutinho, deixa eu pedir ajuda aqui. Ô, Zé, me dá aquele livro ali para mim. Colocar um apoio aqui, que eu não tô em casa hoje, tá? Tô num lugar aqui que não tem um vidro para eu apoiar esse pedestal. Eu vou colocar alguma coisa aqui mais pesada. Obrigada, meu marido. Não sei se vai dar, mas eu seguro aqui. Vou colocar a Bíblia, né? Vou ler a Bíblia aqui. Ei, Marla, esqueceu que hoje era terça? Que bom que você lembrou a tempo. Eu vou tirar a Bíblia e vou colocar. Então, vamos lá. Estava falando, né, de Apocalipse. Deixa eu voltar aqui. Tá bom aí?
Ótimo. Tirando essa parte aqui que caiu, né? Mas a gente vai apoiar aqui. Ok. Vamos lá. Live é isso mesmo, né? Vamos lá. Então, algumas pessoas têm medo de ler Apocalipse, né? Por causa de todos os sinais, os símbolos, as imagens que se veem, as trombetas, o juízo de Deus, porque Apocalipse... A palavra apocalipse, apocalíptico, ela já é muito confundida com tragédia. Quando se fala de Apocalipse, se pensa nas coisas ruins, né? Recentemente teve uma novela, eu acho que já acabou, não sei se está em reprise, sobre Apocalipse. Eu comentei com algumas amadas da minha célula que eu não tenho estômago para assistir, porque normalmente o que é passado em todos os dramas, em todas as peças, né, artísticas sobre o livro de Apocalipse é sempre coisas muito ruins que nós sabemos que estão acontecendo e outras que meu também. Eu prefiro não ver, apenas orar e ensinar. Então vamos lá. Alguns acham o livro de Apocalipse muito complicado. Você acha também? Pode escrever aí para mim. Quem que acha o livro de Apocalipse difícil de ler? Responde aí que eu vou dizer para você se eu acho ele difícil ou não. Quem que acha difícil? Quem acha difícil? Dá um sim aí. É um livro difícil? É um livro que quando você leu, em algum momento você sentiu assim, algo muito triste? Olha, muita gente, acho que todo mundo, não é? Difícil. Oi, Ju, seja bem-vinda. Márcia, Cleide, Jaque. É verdade, eu acho que é unânime. Eliana, seja bem-vinda, querida. Gilmara, Ana Paula, Tati, isso, muitos símbolos, é isso mesmo. Eu acho que é 100%. Todos nós que lemos, não é, o livro de Apocalipse, ele é um livro com muitos símbolos, ele é um livro que tem verdades claras, mas que a linguagem, o gênero literário que ele foi escrito daquela época e propositadamente as revelações que Deus deu a João trouxeram muitas coisas, muitas figuras que para nós não são claras hoje. Então ele não é um livro fácil, por isso que nós precisamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, discernimento, que a gente entenda aquilo que a gente precisa entender. Porque eu creio que não apenas em Apocalipse, mas em todos os livros da Bíblia, o Senhor nos traz a clareza daquilo que nós precisamos entender para aquele momento, aquilo que é central naquele texto. E aquilo que nós ainda não entendemos, nós cremos que o Senhor vai aumentando a revelação, usando pessoas que Ele dá o entendimento, né? Mestres, pastores, profetas, né? Que vão trazendo o entendimento. Nossa preocupação deve ser: Espírito Santo, me capacita a entender, a me preparar para tudo que o Senhor tem para mim e deseja para mim. Vamos lá então. Apocalipse é um livro de revelação. Eu vou ler primeiro aqui, hoje eu vou ler só esse iniciozinho aqui e um versículo no final, talvez. Vai depender, não é, do tempo que nós tivermos aqui. Então, se você tiver com a Bíblia, é muito bom que você acompanhe, porque a gente vai estudar o livro de Apocalipse. Hoje é uma introdução, é um panorama, mas a gente vai ler vários textos. Então, Apocalipse 1, pega papel e caneta também, vamos escrever. Do versículo 1 ao versículo 3, vamos acompanhar. E as minhas ajudantes, aí os meus ajudantes vão colocando nos comentários os textos, tá bom? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto.
versículo 3. Bem-aventurado. Você entende o que é essa expressão, bem-aventurado? A gente encontra ela nos Salmos. Jesus também falou muito essa palavra. Ele pregou no Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças. E bem-aventurado é uma expressão que significa muito feliz, completo, alguém que desfruta da glória de Deus. E aqui em Apocalipse, no último livro da Bíblia, está essa declaração: bem-aventurado aquele que lê. Então nós precisamos ler. E os que ouvem as palavras desta profecia. Eu imagino que você já deve entender que quando a Bíblia diz ouvir, ela não está falando apenas desse processo de escutar o som, as palavras e de entender, mas quando ele diz ouvir, ele está falando de guardar e de colocar em prática. Guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Você sabe que ano foi que Deus deu essas revelações ao apóstolo João? Foi aproximadamente no ano de 95 depois de Cristo. Jesus morreu no ano de 29 depois de Cristo, porque segundo a contagem antes e depois de Cristo, quando conta o primeiro ano, Jesus já devia ter uns 3 anos de nascido. Então, se Jesus morreu no ano de 29 depois de Cristo e João recebeu essa revelação no ano de 95, já tinha passado mais de 60 anos que Jesus havia sido morto, ressuscitado e voltado para o Pai. 60 anos. Agora, pensa aí, 95 depois de Cristo, e nós estamos em que ano? 2021. E aqui Jesus revelou a João, está próximo, e já se passaram quase 2000 anos, né? Porque foi o ano de 91. E se Jesus disse que estava próximo há 2000 anos atrás, imagina agora. E a gente lê esse texto e a gente lembra também do que está escrito, que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, mas o próximo de Deus quer dizer que essas coisas vão acontecer, que nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento, a qualquer instante. Então, Apocalipse é o livro da revelação. Apocalipse é exatamente isto. A palavra Apocalipse em grego significa revelação. Esse nome foi dado porque essa é a primeira palavra que está aqui. A maioria dos livros da Bíblia, principalmente o do Antigo Testamento, eles receberam o título das suas primeiras palavras ou o título de quem escreveu. E Apocalipse tem esse nome por causa desse primeiro versículo que diz: as revelações de Jesus Cristo dadas a João. O grande tema de Apocalipse é Jesus e a sua igreja. Então, essa é a primeira coisa que você precisa guardar e escrever. O tema principal de Apocalipse é Jesus. E Jesus revela a João 35 anos depois de Cristo, já falei sobre isso. E João estava onde? João já estava bem velhinho. João foi o único apóstolo que morreu de velhice. A gente vai falar um pouco sobre os outros apóstolos também hoje. E ele estava na ilha de Patmos. Alguns dizem que era uma ilha de prisão, mas existem outros estudos da época em que a ilha de Patmos é citada na Bíblia, que não era uma ilha de prisão, era uma ilha pequena, era uma ilha que muitas pessoas ficavam exilados, mas não presos. Mas o que importa é que ele estava ali porque ele não podia pregar o evangelho, ele tinha sido perseguido também como todos os outros, e o imperador que dominava aquela época era o imperador romano Domiciano, e havia uma intensa perseguição aos cristãos naquela época, tal como havia sido no governo de Nero. Por que é importante a gente entender todo esse panorama, ter toda essa introdução antes de entrar no livro? Porque quando o Espírito Santo
conduziu João a escrever, o próprio Jesus apareceu para ele e disse: escreve. Ele estava num tempo diferente do nosso hoje. E ele recebeu a palavra, mas o autor de cada livro, escrito pela revelação do Espírito Santo, também coloca ali a sua vivência, a sua interpretação daquilo que o Senhor estava dizendo. Então nós precisamos entender o que o escritor tinha em mente quando ele recebe a revelação e quando ele escreve, para quem ele escreveu a princípio. É claro que o Espírito Santo sabia que essa não era uma palavra apenas para as igrejas ali da Ásia, mas para todos que receberiam Jesus como Senhor da sua vida, para nós que aqui estamos hoje, para outros que virão em outras gerações, se o Senhor assim permitir, né? Tá tudo muito próximo do fim. Nós não sabemos exatamente quando, mas sabemos que está próximo. Mas o Senhor levará essa mensagem a todos que Ele determinar. Amém? Vamos lá. Então, João, na época em que ele viveu, o imperador romano Domiciano, que governava, e ele era muito cruel. Ele se dizia Senhor e Deus, então ele não aceitava nenhuma outra religião, nenhuma outra adoração a não ser a ele mesmo e aos falsos deuses romanos. E ele aumentou a perseguição aos cristãos. E João foi colocado nessa ilha, afastado das cidades, para que não pregasse o evangelho. Essas perseguições, elas eram principalmente ocasionadas pela ambição do imperador, e ele desejava preservar as crenças e as tradições romanas. E nesse período houveram muitos cristãos que morreram como mártires, e ali estava João. Jesus disse que João não morreria, né? Não morreria como os outros. Está lá em João capítulo 21, e assim nós vimos. Tá travando aí, Safira? Tá travando para vocês? Dá um ok aí para quem tá ok, para ver se eu mudo. Eu tô com um Wi-Fi aqui que não é muito bom. Talvez se eu mudar aqui para os meus dados melhore. Vocês podem me dar o retorno aí? Para quem que tá ruim, para quem que tá travando? Como eu não tô em feira hoje, a internet aqui não tá muito boa. Se a gravação não ficar muito boa, eu prometo a vocês que eu gravo tudo de novo e deixo bem gravado, tá bom? Está bom? Ok, ótimo. Que bom. Vão sempre me dizendo. Quando travar, se acontecer de travar, vocês vão falando, tá certo? Pra gente tentar melhorar. Márcia, tá bom pra você? Neura tá travando, né? Porque às vezes não é a minha internet, às vezes é a internet quem tá recebendo, não é isso? Mas eu vou continuar aqui, tá? O importante é você receber. Oi, Isa, paz do Senhor, querida. Vamos lá então. Apocalipse foi escrito no momento em que os cristãos lutavam contra falsos ensinamentos, apatia e grande perseguição. A igreja estava sendo perseguida. Guarde essas informações, que é muito importante quando a gente começar a estudar, ler capítulo por capítulo. Então, guarde essas informações que eu estou passando para você. A igreja estava sendo perseguida, massacrada, torturada, e Jesus revelou a João o fim de todas as coisas. Apocalipse vem como um consolo para a igreja, como um consolo para a igreja olhar para o alto, para a igreja viver movida pela eternidade, para entender que Deus não perdeu o controle de nada. Agora imagine você, se nós vivêssemos naquela época, imagina aí, perseguição, como muitos cristãos ainda hoje sofrem, ver os apóstolos sendo mortos de maneira terrível. Jesus havia prometido que voltaria em breve, não havia entendimento de que brevidade seria essa, e os anos se passando, os líderes da igreja da época, né, em que a igreja foi fundada por Jesus, né, a igreja do primeiro século, e tudo passando, e eles continuavam sendo perseguidos, e doutrinas malignas estavam entrando. Imagina você essa situação. Imagina, eu acho que eu não daria conta também, Marley. Ai, concordo com você. Então veja só, era essa a realidade.
E Jesus aparece para João, Jesus que apareceu para João e disse: escreve, João, o que eu vou te mostrar e o que eu vou te falar. Então, antes de tudo, o Apocalipse é um livro de esperança. Esperança. Apocalipse é um livro de esperança, foi para a igreja daquela época e continua sendo para nós. É um livro também que nos chama para a santidade, para o compromisso com o Senhor, para amá-lo acima de todas as coisas, para confiar no Senhor, porque Ele não perdeu o controle de nada. Os símbolos descritos em Apocalipse, olha que informação importante. Os símbolos descritos em Apocalipse, eles são difíceis para nós hoje, mas os cristãos daquela época entendiam, sabia disso? Então Deus não revelou, não mandou João escrever algo que a igreja do primeiro século não entendesse. Mas para nós é muito difícil com a nossa cultura. Eu vou já falar sobre o gênero literário de Apocalipse, vocês vão entender um pouco melhor. Então, para a igreja da época, aqueles símbolos, eles eram de fácil entendimento. E Jesus trouxe toda aquela revelação para trazer consolo à igreja, lembrando que Deus tem o controle de tudo e que a nossa vida está segura em suas mãos. Então vamos falar do gênero literário, vamos lá. O gênero literário apocalíptico, ele não é da época de João, ele é de muito antes de João, de 2 séculos antes de João. É do 1º e 2º século antes de Cristo. Já foram encontradas literaturas judaicas, gnósticas, gregas, persas, todas com esse mesmo contexto apocalíptico. E o que significa o gênero literário apocalíptico? Que ele veio a receber esse nome depois de muitos estudos, né, muitos anos depois, por causa do Apocalipse de João. Mas esse tipo de escrita já existia. É uma literatura que usa muitas simbologias para transmitir esperança. Para transmitir, vou repetir, esperança. Embora muitas vezes essas simbologias, esses enigmas são realmente de difíceis compreensões e até incompreensíveis, né? As imagens que João viu e que João escreveu ali, elas são de tradições muito antigas, trabalhadas há centenas de anos. Os escritos apocalípticos, eles não se preocupam com a história passada, mas sim com a história que virá, com a enumeração dos fatos históricos que ainda acontecerão antes do fim e com a vitória final dos escolhidos. Todos os escritos apocalípticos, não estou falando dos escritos sagrados, estou falando das escrituras, estou falando de livros que foram escritos com esse mesmo estilo literário, sempre trazendo essas simbologias, mas com o objetivo de trazer esperança em meio a momentos difíceis de tribulações. E João recebeu de Jesus a revelação, João recebeu de Jesus as visões e ele escreveu. É importante a gente não confundir o gênero literário apocalíptico com a nova acepção da nossa geração, a acepção moderna do termo apocalipse. Quando você ouve apocalipse, o que é que você pensa logo? Eu penso, diante do que eu ouço em algum noticiário, em alguma peça artística, se aparece a palavra apocalipse ou apocalíptico, vem sempre o fim do mundo, catástrofes, destruições, muitas coisas ruins acontecendo. Não é essa normalmente a conotação que se dá a esse termo hoje? Final de tudo, isso. Só que o termo apocalipse não significa isso, significa revelação, que traz esperança. É algo que está encoberto, que Deus tira o véu e traz a luz.
E quando João recebeu essas revelações, eles estavam, volto a dizer, a igreja estava espalhada, tinha igrejas em muitas cidades gentílicas, a igreja em Jerusalém já tinha perdido o templo, né? O templo já tinha sido destruído, apesar de que o templo era mais usado pelos judeus, mas a Bíblia fala que os cristãos iam também ao templo, se reuniam nos templos e nas casas, não é isso que está lá em Atos? Então, Apocalipse traz a revelação daquilo que Deus fará no final de tudo e que traz a certeza da vitória para sempre. Apocalipse tira os nossos olhos da terra e coloca os nossos olhos na eternidade. Quando você falar ou ouvir algo que se usa esse termo apocalipse ou apocalíptico, tire da sua mente essa conotação de apenas de destruição, de fim de tudo, de acabou, porque na verdade é o início de tudo. É um novo céu e uma nova terra. É a nova Jerusalém descendo. É Jesus vencendo para sempre todos os nossos inimigos. É isso mesmo, Ju. Glória a Deus por isso. Então é um livro que nos deve empolgar muito. A gente deve ler, reler, estudar tudo que nós pudermos. Tem muitos pastores abençoados com muitos vídeos aí na internet que você pode estudar sobre isso. Muito cuidado também com quem que você assiste. Depois eu vou comentar alguns que eu pesquiso, que eu assisto e que eu creio que são bastante coerentes com a palavra, porque existe muito sensacionalismo dentro, né, deste assunto. Muitas pessoas se utilizam das profecias que estão se cumprindo, de muitos fatos que são inegáveis e começam a amedrontar, começam a fazer muito sensacionalismo em cima. Lá. Há uma sugestão que eu quero te dar. Lista de datas previstas para eventos apocalípticos. Vou repetir. Lista de datas previstas para eventos apocalípticos. Coloca essa frase, lista de datas previstas para eventos apocalípticos, aí no Google. E você vai encontrar um arquivo com esse título, que tem o relato de pessoas de séculos atrás, já falando sobre profecias e cumprimentos, até datas erradas, né? Porque para mim a maior heresia acerca de Apocalipse são aquelas pessoas que dão datas, porque o próprio Jesus disse que nem ele mesmo sabe, só o Pai sabe, não é? Então, quando alguém der datas, você já desconfia da revelação, porque nem Jesus sabe. A gente tem que analisar os sinais, os fatos e estarmos preparados. Então vamos lá. O gênero literário apocalíptico sempre incluía catástrofe e devastação. Sim, faz parte do gênero literário apocalíptico, mas somente para os maus e para os ímpios, porque para os fiéis ao Senhor, o Apocalipse sempre foi uma mensagem de vitória e de felicidade. Então, entendido o que é o gênero literário apocalíptico, ok? Podem dar um ok aí, quem entendeu? Se alguém não entendeu, travou, ok, ele já voltou? Olha, depois que eu postar lá, não, na verdade eu vou assistir para ver como ficou, né? Se ficou muito cortado, eu vou gravar depois um vídeo com tudo e aí deixo salvo um vídeo, mesmo que não seja live, tá bom? Só se não tiver ficado muito bom por causa do sinal da internet aqui. Prometo a vocês, esse assunto é muito importante e eu sei que é bom a gente estar assim de perto, né? Conversando e falando. Divana, tá bom? Ótimo, glória a Deus. Então, entendido o gênero literário apocalíptico, é muito importante você entender. A gente vai para o nosso próximo tópico de hoje. Eu já falei um pouco sobre ele, mas agora eu vou voltar mais um pouquinho. Qual o contexto histórico da época em que João recebeu a revelação que escreveu? Muito importante a gente entender sobre isso. Os cristãos estavam sofrendo grande perseguição, além do Império Romano, né? Muitos já haviam morrido, inclusive todos os apóstolos
exceto João, que morreu de velhice. Todos haviam sido mortos, vou contar um pouquinho sobre a morte deles, mas havia também muitas pessoas que estavam dizendo, tá demorando, não vai voltar, e havia muita frieza espiritual também na igreja, muitas falsas doutrinas entrando na igreja. Então, imagine você, vou te contar uma delas que entrar, você pode pesquisar mais, que eu tenho certeza que você vai encontrar aí muita fonte de pesquisa, doutrinas da primeira igreja, a igreja do primeiro século. Uma das doutrinas, docentismo. Sabe o que essa doutrina estava dizendo? Pessoas infiltravam-se na igreja e começavam a dizer, não, Jesus é Senhor, é Salvador, mas Jesus, ele não morreu na cruz, porque o corpo dele não era um corpo humano. Então, eles negavam que o corpo de Jesus era real. Eles diziam que era apenas aparente, mas olha que coisa maligna, né? Só Satanás para inventar e colocar na mente de pessoas uma doutrina dessa. Mas era uma doutrina que havia na igreja. Por isso que o mesmo João que escreveu o Apocalipse, quando ele escreveu a sua carta e o seu evangelho, ele disse, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Ele diz lá na carta que aquele que nega que Jesus veio em carne seja anátema por causa dessa doutrina que estava entrando na igreja. Então, a igreja sofria perseguição, a igreja estava sofrendo apatia também e muitas falsas doutrinas. E João era o único apóstolo vivo, o único apóstolo dos 12 escolhidos por Jesus e também de Paulo, que Paulo não andou com os apóstolos, mas Jesus o encontrou depois, né? Jesus já ressurreto, e todos os apóstolos já tinham morrido. Você sabe como eles morreram? Quantos sabem aqui? Vou contar só de 4 e vou deixar para você essa curiosidade aí para você pesquisar, tá bom? Tiago, eu acho que a maioria aqui lembra, porque a Bíblia diz lá em Atos, foi o que primeiro morreu de maneira trágica. Tiago morreu aproximadamente 10 anos depois que Jesus voltou para o Pai. E Tiago, ele foi decapitado por ordem de Herodes, está lá em Atos 12. Pedro, esse também eu acho que a maioria sabe. Quem sabe aí como foi que Pedro morreu? Quem sabe como foi que Pedro morreu? Alguém sabe? Vou contar aqui 30 segundos para ver se alguém sabe. Como Pedro morreu? Fala aí, Ju. Isso, Kátia. Isso, Lete. Muita gente sabe, tá vendo? Isso. Crucificado de cabeça para baixo. Eles iam crucificar Pedro de cabeça para cima, mas ele disse que ele não era digno de morrer como seu Senhor. E aí crucificaram ele de cabeça para baixo. Isso mesmo. André também foi crucificado, não de cabeça para baixo. Ele foi torturado e foi crucificado. Mateus foi morto por espada. Enfiaram a espada em Mateus e mataram Mateus. Todos eles foram mortos de maneira muito cruel. O apóstolo Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser apóstolo de Jesus, pelo próprio Jesus, ele foi decapitado em Roma, segundo a tradição da igreja, porque existem escritos, né, da época que contam a história. Então, esses são apenas alguns, você pode pesquisar os outros aí, mas por que eu achei importante trazer para você essa informação? Porque há na nossa geração uma falsa doutrina de que quem é de Cristo não sofre, não morre de doença grave, nem de nenhum mal terrível, que a gente vai morrer sempre bem de velhice e tudo bem e ninguém vai ter sofrimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Isso é mentira, porque a palavra do Senhor não nos diz sobre isso. O fato desses homens terem morrido de maneira tão cruel não foi o sinal de que Deus não estava com eles ou de que eles não fizeram um bom trabalho. Eles estavam em pecado, né? Como alguns falam. Não. Deus usou a morte deles para
espalhar ainda mais o evangelho. E aquela igreja que conhecia o evangelho puro, apesar das entradas, né, das falsas doutrinas ali, aquela igreja entendia o que era viver por Jesus. E nós precisamos entender também, que no mundo temos aflições, mas Jesus venceu o mundo. Por isso que Apocalipse foi dado, para que a gente tenha esperança e creia no evangelho como realmente ele é. Uma observação muito importante a gente estudar Apocalipse. Os acontecimentos não estão em ordem cronológica. Então, nós já falamos aqui do autor, que foi o apóstolo João, do gênero literário, que é chamado apocalíptico por causa desse livro, mas antes, 2 séculos antes de João, esse gênero literário de símbolos, de sinais, de enigmas, de analogias, já era muito usado, não só pelos judeus, mas por outros povos da época, não é? Nós já falamos aqui do contexto histórico, como estava a igreja na época em que a revelação foi dada, e eu quero falar com vocês aqui em uma frase, qual o propósito que eu creio diante dos estudos e de tudo que eu já li em Apocalipse. Qual é o propósito do livro de Apocalipse? O propósito do livro de Apocalipse é revelar a completa identidade de Cristo e transmitir segurança e conselhos aos cristãos. O propósito de Apocalipse é revelar a completa identidade de Cristo e transmitir esperança e conselhos aos cristãos. Amém? Então, quando a gente lê e estudar Apocalipse, a gente tem em mente isso, Jesus, revelação de Jesus, de quem ele é, esperança. Quais são os conselhos que o Senhor está me dando aqui? Eu preciso ouvir, eu preciso guardar, está lá nos primeiros versículos de Apocalipse, ouvir, bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia. Amém? Sheilinha, seja bem-vinda, minha linda. A paz, Rosália também está aí, não é? Olha, você precisa ajudar a espalhar os estudos bíblicos, não só os que eu estou ministrando para você aqui, mas de todas as pessoas que você recebe aí pelas redes sociais. Você sabe como é que espalha, né? Você comenta, você coloca aí o dedinho no coraçãozinho, depois que estiver lá salvo, você também compartilha, marca pessoas, vai estar salvo no YouTube também. Quanto mais a gente comenta, compartilha, curte, mais as redes sociais espalham para outras pessoas verem e receberem a palavra. Então vamos propagar porque o fim está próximo, precisamos. Então vamos lá, meus queridos. Quais os temas principais? Vou falar aqui de maneira geral, porque a gente vai estudar o livro de Apocalipse todo. Quais os temas principais? A soberania de Deus. Isso aqui é inegável. Quando nós lemos Apocalipse, nós estamos vendo Deus soberano em ação. Deus é soberano. Ele controla a história. Nada está fora do controle do Senhor. Nada. Nada. E ele vai reunir consigo os seus adoradores. Ele vai reunir consigo os seus filhos. Deus tem o controle de tudo e ele irá conduzir com segurança, sim, os seus filhos até a vida eterna. Essa é a primeira mensagem de Apocalipse, a soberania de Deus. A outra mensagem, essa é a mais estudada, é a mais falada, é a mais polemizada, né? É a volta de Cristo. Jesus, ele veio como cordeiro, ele foi entregue pelos nossos pecados, o perfeito sacrifício pelos nossos pecados, mas ele voltará triunfante como leão, rei e conquistador. Ele acertará as contas com Satanás e com todos aqueles que o rejeitaram e conduzirá o seu povo à eternidade. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia daí? Escreve aí seu glória a Deus, seu aleluia, para eu concordar com você aqui. Um dos temas de Apocalipse é a volta de Cristo. Ele voltará como rei, conquistador, vitorioso. Ele juntará os escolhidos, os seus filhos,
Aleluia! A terceira mensagem de Apocalipse é o fiel povo de Deus. João escreveu para encorajar a igreja a resistir às tribulações, a resistir às tentações, a permanecer fiel àquilo que recebeu do Senhor, a confiar nas promessas do Senhor, a crer que Deus está no controle de tudo, um povo fiel. Há um versículo em Apocalipse que diz assim: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Quando Jesus falou para as igrejas, ele sempre disse assim no final de cada carta, as 7 igrejas de Apocalipse, que nós vamos estudar aqui também, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Por quê? Porque ele está chamando os seus, está chamando os fiéis. Aleluia! Oi, Pati, querida. Josenita, isso, Pati, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho. O primeiro tema que eu quero ressaltar de Apocalipse é a soberania de Deus. O segundo, a volta de Cristo. O terceiro tema, o fiel povo de Deus. O quarto tema de Apocalipse, o juízo de Deus. Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Ele é o justo, Ele é o justo. Ele não deixará impune Satanás, Ele não deixará impune aqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus. Por isso que quando nós lemos Satanás, eu fui ler aqui, ai Jesus, eu fui ler aqui um comentário e falei a palavra errada. Quando nós lemos Apocalipse, nós precisamos encher o nosso coração também de temor e de paixão pelos perdidos, para intercedermos, para testemunharmos e para pregarmos de todas as formas o verdadeiro evangelho de que Jesus é o Senhor, é o único caminho que nos conduz ao Pai, que aqueles que recebem Jesus como Senhor da sua vida, eles precisam viver conforme essa nova vida, uma nova vida em Cristo, como sacerdotes, como filhos de Deus na terra. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, quando nós lemos Apocalipse, nós vemos aqui o juízo de Deus sobre a terra, sobre Satanás e sobre todos aqueles que rejeitaram o caminho que é Jesus. A ira de Deus pelos pecados será plena e completamente liberada. E eu creio que essa parte que traz medo a muitas pessoas quando leem Apocalipse, porque a ira de Deus virá em toda a sua plenitude. Mas Deus também recompensará os fiéis. Deus recompensará os fiéis. Apocalipse fala de recompensa. Aquele que permanecer fiel até o fim. A gente vai ler cada versículo de Apocalipse. Então, Apocalipse fala do Deus soberano. Deixa eu voltar aqui. Da volta de Cristo, do povo fiel, do juízo de Deus, e eu já falei, mas vou repetir. Apocalipse fala de esperança. Os últimos capítulos de Apocalipse falam do novo céu, da nova terra, de um novo tempo sem choro, sem dor, sem lágrima, eternamente diante do Senhor, eternamente na presença dEle, em perfeita paz e segurança. Aleluia, glória a Deus. Olá, querida irmã Arcanja, paz do Senhor, bom te ver por aqui também. Olha, gente, às vezes não dá para ver todo mundo que passa. Dânia, querida, então não fique muito triste se eu não der alô para todo mundo. É porque se principalmente eu estiver aqui falando, ministrando a palavra, não dá para ver todo mundo que entra, todo mundo que comenta. E o objetivo mesmo é comentar a palavra. Mas eu quero dizer a você, todos vocês que estão aqui, que é muito bom saber que tem pessoas sedentas da palavra e que viram o convite, que aceitaram, ou de repente viram agora que eu estava ao vivo. Estamos aqui aprendendo da palavra de Deus para espalhar a palavra de Deus, não é isso?
Glória a Deus por isso. Eu vou concluir falando das correntes teológicas. Concluir hoje, porque a gente vai estudar Apocalipse capítulo por capítulo. Kátia, eu já falei de você, eu acho que eu não dei alô, não foi? A paz do Senhor, minha querida. Tatiana, já falei, Débora, querida, isso aí. As preciosas, né, da minha célula também estão aqui. Paloma eu já vi, parte do nosso ministério. Sheilinha já vi, não sei outras. Muitos vão estar assistindo depois. Mas a gente está aqui ao vivo, então quem assistir depois vai também ver todos os alôs, né? Sinto muito, não estava ao vivo, mas vai pegar os alôs aqui que a gente deu para todo mundo que está aqui com a gente estudando a palavra. Mas vamos lá, correntes teológicas. Safira, minha linda, eu tenho que falar com Safira. Safira está aqui desde o início, desde a primeira live. Sim, minha linda, louva a Deus pela sua vida também, sedenta da palavra de Deus, empolgada cada palavra que recebe. Glória a Deus. Vamos lá, para a gente concluir, não é? Correntes teológicas de interpretação do livro do Apocalipse. Presta bem atenção nisso, porque você pode pegar vários vídeos, textos, livros com correntes teológicas diferentes de interpretação, e todas elas têm argumentos bíblicos. Eu acho que é isso que confunde mais, né? Quando a gente vai estudar escatologia. Então vamos lá. Existem basicamente 4 correntes de interpretação do livro de Apocalipse. A primeira é a corrente preterista. Preterista fala de passado. Então, essa corrente teológica diz que tudo que está em Apocalipse já aconteceu. E aconteceu por causa do Império Romano, a destruição de Jerusalém, do templo, a queda do Império Romano. Então, existe essa corrente de interpretação do livro de Apocalipse que diz que tudo já aconteceu, tudo que está no Apocalipse já aconteceu. A segunda é a historicista. Diz que as revelações do livro do Apocalipse vão se cumprindo no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Jesus. Então, a historicista diz que já se cumpriu, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir. A corrente teológica idealista diz que as revelações do livro do Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. Também não está errado, né? A gente entende que o livro do Apocalipse também nos fala de princípios espirituais. E a última corrente são 4 correntes teológicas de interpretação de Apocalipse. Então, a preterista fala do futuro, diz que tudo já se cumpriu, que tudo estava relacionado ao império, a perseguição de Roma, a igreja, o Império Romano, a destruição, né, de Jerusalém. A historicista que fala que vão se cumprindo no decorrer da história até a segunda vinda de Jesus. A idealista diz que as revelações do livro de Apocalipse não descrevem eventos mesmo específicos, mas princípios espirituais. E a última é a futurista, que diz que praticamente tudo em Apocalipse ainda vai se cumprir. E que tudo antecede a volta de Cristo. Estou falando tudo antecede a volta de Cristo. Então, para você ter uma ideia, que não é fácil mesmo estudar Apocalipse, não é fácil mesmo entender, que até os teólogos experientes, e isso não são teólogos de agora não, teólogos de anos, de centenas de anos atrás, que vem estudando, escrevendo, a revelação vai se renovando. Eu creio que com o passar do tempo, o Espírito Santo vai trazendo mais luz a alguns assuntos bíblicos. Mas essas correntes são de homens muito estudiosos da palavra, e eles mesmos, eles não têm qual a palavra que se diz? Esqueci agora. Eles não têm uma concordância 100% na interpretação de Apocalipse. Isso é muito importante você guardar para quando a gente chegar no final, esse estudo realmente ter feito sentido para você e mudado muitas coisas, né? Em relação a como você lê, como você interpreta, como você fala, como você compartilha e principalmente como você vive a palavra do Senhor. Então, há muitas divergências
divisão de interpretação dos próprios teólogos. E a futurista, né, acabei de falar, fala que tudo será cumprido ainda, até a volta de Cristo, né? De acordo com as características e os propósitos de Apocalipse, que a gente já viu até aqui, a maneira mais coerente de interpretar esse livro é uma combinação de todas essas correntes teológicas. Então, sob essa perspectiva, juntar essas 4 correntes, é correto dizer que muitas passagens do livro de Apocalipse possuem 3 aplicações. Primeiro, alguns fatos já ocorreram mesmo no primeiro século. Outros se deram no decorrer da história da igreja. Mas muitos fatos fazem referência ao período final que antecede a vinda de Jesus. Então, todas essas correntes juntas é a maneira mais coerente da gente estudar Apocalipse. Existem eventos citados que já se cumpriram, até nas cartas às igrejas. A gente vai ver como estão essas igrejas, o que aconteceram com essas igrejas lá. Os acontecimentos que se deram na história, né? O Império Romano e aquilo que vai acontecer nos preparando para a volta de Jesus. Então, hoje foi só essa introdução panorâmica, uma introdução sobre o livro, e a gente vai continuar semana que vem, já começando a ler os capítulos e trazer uma meditação, uma aplicação para os capítulos. Sem pressa, a gente vai estudar Apocalipse e vamos nos edificando uns aos outros. A Leti está falando aqui, há quem diga que a igreja não passará pela grande tribulação. É verdade. Tem gente que diz e prova na Bíblia. Eu vou falar sobre isso depois que a gente estudar, ou talvez dentro de algum texto, porque existem 3 interpretações dos textos bíblicos: pré-milenista, pós-milenista e amilenista, e todos esses teólogos confirmam com a palavra de Deus. Olha que complicação, não é? Mas a gente vai estudar a palavra do Senhor. E eu quero contar com você e com sua ajuda para a gente crescer e espalhar a palavra. Oi, Tiago, a paz do Senhor, querido. Deus te abençoe. Toda terça, S. Lima. Não sei quem é S. Lima, mas seja muito bem-vinda. Toda terça-feira às 20 horas. Se acontecer de não ser possível alguma terça, me acompanha que eu posto. Olha, não vai ser possível terça. Mas durante a semana a gente não deixa de estudar, tá bom? Vamos estudar a palavra, que é isso que a gente está precisando, né? Não? E aí você ora por mim, eu oro por você, e a gente vai espalhando a palavra do Senhor. Vai ficar gravado lá no YouTube também, Geisa Carneiro. Você pode compartilhar o link do YouTube, porque tem muitas pessoas que não usam redes sociais, e a gente vai pregando a palavra. E eu quero dar uma tarefa para você que está aqui comigo. Para a semana que vem, você lê o livro de Apocalipse. Começa a ler apenas os 5 primeiros capítulos. Leia bem devagar. Ore, peça ao Espírito Santo para falar com você. E anote e venha para a live terça-feira que vem com bastante expectativa para a gente ouvir o Senhor falar conosco. Amém? Vitória também está aí, né? Deus te abençoe, Vitória e Tiago. Um grande abraço para vocês. Aleluia. Então ficamos aqui com a nossa introdução, que o Espírito Santo de Deus esteja movendo o seu coração para estudar cada vez mais a palavra. Eu sei que ele sempre move, a gente aqui não obedece, não é? E a gente cresça no conhecimento da palavra e sejamos preparados para a volta de Jesus. Então conto com você, até a próxima. Pastora Sara está aqui também? A paz do Senhor, querida. Deus abençoe. Eu acho que eu vi a pastora Rosa também passando. Deus abençoe vocês. Amém. Emily. Glória a Deus. A gente vai estudar tudo.
A corrente idealista, Rosália, a corrente de interpretação, tá? Ela diz que as revelações do Apocalipse não descrevem eventos, mas princípios espirituais. Não fala de eventos, mas de princípios espirituais. Eu vou fazer posts resumidos do que eu ministrei para você aqui, tá bom? Com algumas referências, vou postar também aqueles pastores e estudos que eu vejo, assisto, que eu indico para você, e a gente vai crescendo no conhecimento. Paloma, querida, paz do Senhor, Paloma Memória, Paloma da minha célula, Eliene, Bela Planneris, querida, Márcia, Verinha, ai, quanta gente boa, do Colégio Resgate Yeshua, glória a Deus, é Rita ou Jobson que tá por aí? A paz do Senhor para vocês, Deus abençoe vocês. Então vamos ficar por aqui, tá bom? Muito bom a companhia de vocês, vamos estar vigiando e orando, porque ninguém sabe a hora, a gente tem que estar preparado, né? Até a próxima semana. Elza, beijo, Elzinha. Tchau para vocês.